Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Coin Consultoria. Meu nome é Matheus Braga. Mais um vídeo falando aqui análise do mercado cripto para você do Bitcoin, dos ativos de risco, né? E as projeções que nós temos, eu e meu time, temos para você, tá? Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Todos os dias tem vídeos aqui de análise do mercado. Então, análise puramente de gráficos, né? Price action, além das notícias macro e análise fundamentalista. Então, já se inscreve, já deixa o seu like, faça parte do nosso time, tá? Nos links abaixo vão ter e nos links do canal também, tá, gente? Você vai ter os lugares onde nos encontrar. Se você quiser se tornar nosso aluno também, se tornar profissional dentro do mercado e aumentar os seus resultados, beleza? Bom, gente, quem assistiu o vídeo da sexta-feira sabia, né, o que eu tinha conversado com vocês já. E se você não assistiu, assista, que eu acho que é interessante nós falando sobre projeções, principalmente depois do anúncio do Federal Reserve, tá? Então já vai lá no canal e depois desse vídeo assiste, tá? O S&P 500, tá, gente? Futuros abriu em alta, então a gente tem 5.710 pontos. Isso fez com que o Bitcoin também se animasse. Eu volto daqui a pouco para o S&P, mas só para a gente conversar sobre isso daqui, eu tinha comentado no vídeo da sexta sobre essa região dos 85 mil, perdão, dos 84.600 dólares, né, que o Bitcoin precisava estar acima para estarmos mais confiantes. E hoje nós simplesmente explodimos para cima, né? Essa média, isso tem muito fator por conta da média, na média móvel de 200 dias, tá? Que agora está um pouquinho mais acima nos 85 mil dólares, mas estava nos 84.600. E essa zona a gente teve praticamente um dia perfeito. Nós não corrigimos praticamente nada, seguramos o suporte de ontem, né? E só subimos hoje, tá? Uma alta bem importante do Bitcoin, cerca aí de 3%, né, quase, e foi bastante interessante, tá? E agora a gente tem essa zona agora para proteger. Essa zona que agora deixa de ser resistência e passa a ser suporte. Então, os 85 mil dólares é uma região que a gente até pode retestar ao longo do dia ou ao longo da semana, mas passa agora a ser zona de interesse de compra, tá, do mercado. E nós vimos agora esse fator ser fundamental, porque no fechamento semanal a gente vê espaço ainda para a gente buscar regiões maiores, tá? Nós tínhamos comentado que se nós rompêssemos os 84.600 e nós rompemos, a gente poderia estar próximo de testar os 88 aos 90 mil dólares, que é exatamente essa região de Fibonacci, né? Entre a Fibonacci, tá? A 061 da Fibo, essa zona de suporte anterior, que agora passará a ser resistência, né, no gráfico semanal, que é uma zona de suporte interessantíssimo, tanto no semanal como no diário, né, ao longo de 2024 inteiro, os 90 mil dólares foi uma zona de suporte para o Bitcoin, né, desde novembro, depois dezembro de 2024, janeiro de 2025, enfim, né, de novo em fevereiro, então a gente teve essa zona extremamente importante e nós devemos fazer um backtest nela, tá? É o que eu acredito para o momento. Agora, se nós vamos romper, a gente ainda não sabe. Nós precisamos ainda de uma definição da macroeconomia. Nós já falamos isso no vídeo de sexta-feira. Nós temos aí a projeção de aproximadamente dois cortes até o final do ano, com o início dos cortes de juros aproximadamente aí, iniciando em junho. Porém, eu acredito que se o mercado tiver alguma reação negativa, o Fed deve intervir anteriormente, tá? O aperto monetário praticamente acabou. Então a gente tem agora um espaço interessante para crescer. Então agora a gente vê que o Bitcoin de fato tem esse espaço, esse vácuo entre os 86 até os 90 mil dólares aqui para percorrer. E na minha concepção a gente vai percorrer esse preço, tá? Se nós olharmos aqui, antes da gente ir para as altcoins, para o S&P 500, passando pela dominância. O Bitcoin subiu, porém a dominância também se manteve alta, tá? Então as altcoins ainda estão sofrendo, né? Nós não tivemos uma grande recuperação nas altcoins, mesmo com a recuperação do Bitcoin hoje, tá? Nós já vamos falar de alguns principais nesse vídeo. E o fundamental, gente, aqui nós temos o seguinte, nós temos uma zona máxima lá no 64,3% por cento de dominância que ocorreu no início de fevereiro, tá? E na minha concepção a gente pode sim continuar subindo essa dominância até próximo dela, para depois cairmos com muita força e darmos espaço para as altcoins crescerem. Possa ser que demore até o fim, até o meio da dominância
Eu tinha dado um problema técnico aqui no microfone. Mas só para reafirmar, né, em relação a isso, eu acredito que a gente tem agora um espaço para nós crescermos, tá? E buscarmos regiões mais interessantes, né, no Bitcoin primeiramente, e com os estímulos do Fed nós encontrarmos uma zona de resistência e as altcoins começarem a subir fortemente aí com os cortes de juros, tá? Alguns altcoins que estão de olho, tá? Então que eu estou de olho para as movimentações. O Ethereum, né? Que aparentemente quer formar um fundo aqui, principalmente se a gente olha no âmbito de 4 horas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, nós fizemos um rompimento na semana passada dessa zona de distribuição que o Ethereum formou, né, entre o dia 10 de março, aí, próximo ao dia 19 de março, 10 dias dentro dessa zona, rompemos, fomos até os $2.000, recuamos até os 1950. Então, o Ethereum está preso nesse range entre os 1950 aos $2.050, tá? É uma zona interessante. E na minha concepção, a gente deve encontrar essa zona aqui como oportunidades. De que, se o Ethereum voltar a essa região mais baixa, dos 1950, acho que é uma oportunidade de comprar Ethereum, no curto prazo. E não estou falando de day trade, tá? Mas de um swing trade curto. Pensando em vender em zonas de interesse aqui nos 2.000 ou mais acima nos 2.200 se nós rompermos essa barreira de resistência interessante, tá? Então, eu acho que o Ethereum tem esse âmbito para agora, tá? Para esse momento, tá? Outra que a gente está olhando é Solana, tá? Então, o nosso time está olhando Solana, porque Solana, eu já falei inclusive lá no grupo dos alunos de consultoria, se você não é nosso aluno, pode entrar em contato através dos links oficiais, né? E você vai ter uma consultoria personalizada para o seu momento do mercado para potencializar seu patrimônio, tá? Nós estamos com um triângulo ascendente, geralmente esses triângulos rompem para cima. Nós temos algumas zonas de alvo. Se a Solana conseguir romper o 135, que eu acredito que nesse primeiro momento não vai conseguir, nesse terceiro momento, na verdade, né? Que ela chegou a tocar em 15 de março, depois 19 de março, está voltando, tocou hoje. Nós teremos aí a oportunidade de comprar a Solana ainda barato e vendermos aqui próximo 141, 146 dólares, ou mais acima, próximo dos 180 dólares, caso ela consiga romper uma média móvel importante do 4 horas de 200 períodos, né? E que casa também com algumas zonas de resistência interessantes para Solana, tá? Mas eu acho que é plausível Solana recuperar esses patamares nos próximos meses, nas próximas semanas, possivelmente, principalmente aí com algum possível estímulo na economia, tá? É uma recuperação do S&P 500. Então, a Solana, 135 dólares é o preço chave. E a última, BNB, antes da gente falar do S&P, que foi um altcoin que subiu muito nos últimos dias, subiu enquanto o Bitcoin estava caindo, né? E agora está fazendo um backtest exatamente nessa região de resistência. Lembrando que essa região onde a BNB está é uma região de barreira mensal, tá? De uma resistência mensal da BNB. Então, nós estamos falando de mais de um ciclo da BNB não conseguir superar os 125 dólares, tá? E eu acho que se ela conseguir superar agora em março, a gente deve ter um abril e maio muito fortes para a BNB. Eu ficaria atento a ela para possíveis movimentações. Nesse curto prazo, eu acho que ela está corrigindo, né? Corrigindo um movimento natural que ela iniciou de alta. Ela fez alta esse período inteiro, enquanto o Bitcoin estava subindo, né? Então a gente está agora num movimento de suporte. Se a gente perder 618, a gente deve voltar próximo dos 606 dólares, tá? Mas são zonas de interesse aqui para acumular a BNB, caso ela consiga fechar importantes movimentos até o final do mês. Acho que o mês de abril deve ser um movimento bem interessante aí da BNB. E por fim, só o S&P futuros, né? O S&P 500 tinha fechado a semana perigando, até eu comentei, de uma bandeira de baixo, perdão, que tinha sido perdido. Porém, agora o S&P futuros mostrando a força e mostrando que a gente pode estar, na verdade, buscando zonas maiores, invalidando todo esse movimento de uma possível bandeira de baixa, tá? E indo buscar as zonas naturais da Fibonacci. Primeiro alvo, 5.744, segundo alvo entre os 5.800 a 5.890, que é essa zona vermelha aqui, que eu acho que é a zona de maior interesse para o S&P 500, né? Para realizações de quem comprou nesse fundo, e aí a gente esperar, né, todo o processo do Fed para a gente ver se haverá estímulos na economia ou não. Mas
eu vejo com bastante esperança, né? E pela minha experiência no mercado, acho que a gente deve continuar esse movimento de recuperação do Bitcoin. E se nós conseguirmos, né, rompermos essa região dos 88 mil dólares para cima, nós veremos aí uma recuperação forte do mercado e encontrar regiões bem maiores, tá? Gente, esse foi o vídeo aqui de análise do fechamento semanal do Bitcoin, das altcoins. Se você gostou, se acompanhe, né? Todos os dias aqui nós trazemos análises diárias do mercado para você. Você vai estar imerso a um conteúdo não só de análise gráfica, mas de análise da macroeconomia, né? Tudo que é aplicado ao mercado cripto e de forma objetiva para você potencializar o seu patrimônio, tá bom? Espero que você tenha gostado, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos do mercado, tá bom? Um grande abraço e até amanhã na análise diária. Valeu!